Fala galera, e aí de boa? Dando continuidade aí a essa parte de calor de reação. Hoje a gente já falou um pouco sobre calor de formação, calor de combustão e agora é a vez de falar da entalpia molar padrão de neutralização. Mas antes de falar desse tipo de entalpia, como fazer esse cálculo, eu queria lembrar vocês sobre a neutralização. Então vale salientar que a neutralização é quando eu tenho um ácido que reage com uma base e tem como produto sal e água. Lembrá-los também que a neutralização ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Na termoquímica, na maior parte das questões, nós trabalhamos principalmente com a neutralização total. E quando é que eu tenho uma neutralização total? Pessoal, a neutralização total é quando a quantidade de H+ do ácido ou íon hidrônio reage com a quantidade de OH- da base. Ou seja, quando essas quantidades elas se equivalem. Então, se eu tenho 2H+, eu tenho que ter 2 OH-. Se eu tenho 1H+, eu tenho que ter 1 OH-. Dessa forma, a neutralização ela é chamada de neutralização total, beleza? Então, fica uma dica para vocês. Quando a neutralização ela for total, é porque a quantidade de H+ é exatamente igual à quantidade de OH-. Professor, e se não tiver igual? Aí você tem que balancear, beleza? Então bora lá. O que é entalpia molar padrão de neutralização? Entalpia molar padrão de neutralização é a variação de entalpia verificada na neutralização de 1 mol de íons OH+, que é simplesmente o hidrônio, com íons OH-. Ou seja, esse cara derivado do ácido, esse cara derivado da base. Isso nas condições padrão, beleza? Aqui eu trouxe alguns exemplos, pessoal. Ó, aqui eu tenho ácido cianídrico, que é o HCN, que reage com o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Porém, esse ácido ele é fraco. Então eu tenho a formação do cianeto de sódio, ânion derivado do ácido e cátion derivado da base. E a formação de 1 mol de água. Então essa neutralização ela libera 104,5 kJ por mol. Nós costumamos falar que essa quantidade é por mol de água produzido. Então aí sim eu tenho uma neutralização, uma entalpia molar padrão de neutralização, beleza? HCl mais NaOH, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio mais 1 mol de água. Observem que agora eu libero menos energia, 57,7 kJ, que é aproximadamente 58 kJ/mol. E observem, pessoal, que a equação de baixo, ela também fornece 57,7 kJ/mol, que é aproximadamente 58 kJ/mol. Por que isso acontece? Porque agora eu passo a ter um ácido forte e uma base forte. Então, toda vez que você tiver um ácido forte e uma base forte, a quantidade de energia liberada é praticamente constante, independente do ácido e independente da base. O porquê isso acontece? Porque nesse tipo de reação, a quantidade total de íons H+ reage com a quantidade total de íons OH-, visto que ambos são fortes, então o grau de dissociação e de ionização desses caras é praticamente 100%. Então, nesse tipo de reação, eu tenho praticamente apenas essa interação entre o íon H+ e o íon OH-. E é nesse caso que eu tenho uma quantidade de energia que passa a ser uma quantidade de energia constante. Então, professor, e como é que eu faço para lembrar? Pessoal, a dica que eu deixo para vocês é que vocês possam lembrar um pouco sobre ácidos fortes, hidrácidos ou oxiácidos e quando a base é forte. Então é legal que vocês entendam a classificação do ácido e da base perante a força e obviamente que vocês lembrem do processo de neutralização, porque a neutralização ela pode ser total ou ela pode ser parcial.
aí eu vou lembrar que quando ela for total, a quantidade de H+, tem que ser igual à quantidade de OH-, beleza? Só para finalizar aqui essa parte com vocês, eu queria lembrá-los também que o cálculo, pessoal, a variação de entalpia, ela é calculada da mesma forma. Isso para todos os processos. Então eu tenho final menos inicial. Isso não interfere. O que interfere é o processo de você chegar a esse cálculo. Então é legal que vocês saibam a reação de combustão, por exemplo, como a gente falou, a reação de neutralização. Então são reações extremamente importantes para que a gente possa fazer o cálculo da melhor forma possível, beleza? Então, beijo para vocês. Já já eu volto para falarmos sobre os fatores que podem alterar a variação de entalpia. Valeu!